Boa tarde a todos. Retornamos para dar prosseguimento ao estudo que estamos fazendo nesta tarde. Jesus, o meio companheiro de nossas vidas, o médico de nossas almas, inseparável de nossas vidas, permaneceu hoje, agora e sempre a nos abençoar. Estamos comentando sobre o livro O Ser Consciente, um livro de Joana de Anjos em parceria com Divaldo Pereira Franco. Faz parte da sua série psicológica. E estamos falando do primeiro capítulo, que trata da quarta força, né? E que subdivide-se em vários segmentos. E estaremos agora entrando na primeira parte da sua subdivisão, que leva o título de definição e conceito. Definição e conceito. Olha que interessante a abordagem de Joana. Tudo que você define, tudo que você conceitua, você restringe, você limita. E é verdade. Como, por exemplo, vamos citar um exemplo. Régua. Isso é uma régua. Você delimitou aqui o conceito da régua. Aí nós poderíamos ampliar a conceituação, a definição, né? Tudo que você define e conceitua, você restringe. Por que ela leva esse subtítulo? Porque os pensadores, os grandes pensadores, os grandes psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, eles tentavam conceituar e definir a criatura humana, limitando e restringindo. Como, por exemplo, a grande luta. Eu tenho uma admiração por todos os grandes pensadores, mas eu tenho uma grande admiração por Carl Gustav Jung. Ah, mas o Carl Gustav Jung, ele traiu a mulher? Oh, meu Deus do céu! Mas isso não denigre as grandes conceituações sobre a mente humana estabelecida por ele. A vida pessoal dele é um problema dele, com a consciência dele e com o astral. Agora, o seu pensamento, a sua ideia, o conteúdo dos seus princípios são fantásticos. A princípio, e o que foi a grande luta dele, é que os seus colegas e os seus estudiosos da época admitiam que a criatura humana, quando nascia como uma tábula rasa. Já citamos isso em outras falas. Tábula rasa. O que quer dizer? A pessoa nasce sem nenhuma história. A história começa a existir no momento do nascimento. Mas ele não concordou com isso. Através dos seus estudos e das suas pesquisas, porque ele tem catalogado, meu Deus, um número incansável de pacientes. Ele teve essa capacidade, né? E ficou retido. Depois ele autorizou a publicação, que acredito que nem é total. Existe o livro vermelho, que eu não tive a coragem de comprar ainda por causa do preço, né? Mas é fantástico, eu tenho quase todas as obras dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ele não aceitou essa ideia, porque nos seus estudos ele notava que as pessoas começavam a falar coisas que não condiziam com a vida
atual. Coisas que não tinham relacionamento com a vida atual. Então, ele, nos trabalhos de hipnose e subliminarmente e de uma tal forma que só veio aparecer depois, fazia as regressões de memória. A pessoa começava a contar fatos de outra vida, de onde surgiu o inconsciente coletivo, né? Então, caríssimos, a ciência restringia, queria colocar o ser humano como sendo limitado. E o ser humano é ilimitado, né? Por isso, a grande contribuição da psicologia transpessoal, né? A grande contribuição da psicologia transpessoal. Nos seus primórdios, segundo Joana, a ciência da alma encontrava-se embutida nos conceitos socráticos. Olha, lá atrás, ele veio carreando, né? Preocupados com a criatura humana dual, cujas origens se encontravam no mundo das ideias, Sócrates, para onde retornava após o périplo carnal, a fim de experimentar felicidade ou desdita de acordo com a semeadura. Isso a doutrina traça e trata clara e explicitamente, né? Precedente, continua Joana, de uma realidade metafísica, o ser a ela retornava com o somatório das experiências adquiridas que lhe plasmariam futuros renascimentos na Terra conforme os conteúdos existenciais vividos. Veja bem, eles não queriam de forma alguma abrir espaço para que a doutrina penetrasse. Naquela época não, porque seria simplesmente expandir os preceitos doutrinários, porque nesta época Kardec já havia publicado o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns. Então, só que não ficou abafado, ficou lá quietinho. Você vê, o trabalho de Jung sobre o inconsciente coletivo, quando foi conversar e levar para Freud analisar, foi contra. O Freud não achou viável, ia conflitar. Veja bem, neste período, o Livro dos Espíritos já estava publicado. Entende? Lá tinha retido toda a estrutura do Livro dos Médiuns. Mas Jung não podia ceder, não podia colocar essa complementação magnífica que a doutrina espírita oferecia. Já no período da psicologia transpessoal, fica nítido e claro a existência dos espíritos, de uma vida pós-vida e pré-vida. Olha que interessante. A pré-existência e a pós-existência, né? A doutrina espírita trata disso com uma claridade magnífica. E a psicologia transpessoal tem que abrir essa possibilidade, caso contrário, não explica, não consegue clarear os problemas complexos da mente humana. Não consegue. Ser consciente, olha o tema do livro, olha o título, ser consciente, a pessoa está lúcida. No estar lúcido, a pessoa ela já traz a compreensão das suas vidas precedentes, né?
Ele já entende. É claro que a doutrina maravilhosamente explica que há o esquecimento do passado. Nós não teríamos suporte para aguentar as lembranças do passado. Nós não teríamos, entende? Por isso que ainda quando borbulha uma lembrança e a pessoa tem atitudes agressivas, atitudes intempestivas, por quê? Porque a pessoa lembrou alguma coisa com fulano, ciclano ou beltrano. Tá entendendo? Isso a doutrina contribui. Esquecimento do passado. Para quê? Para que a criatura humana, o ser, não comprometa mais a sua existência. Mas vai permitindo, lenta e gradativamente, à medida que a pessoa vai tomando consciência de si próprio, os pontos que devem ser modificados e devem ser alterados. E assim, positivamente, a pessoa progride. Vamos dar um espaço nesse capítulo, voltamos a continuar com o comentário. Ficamos em paz, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Voltaremos.